Vamos lá, vamos para mais um tema então. O presidente Michel Temer cada dia mais próximo de Jair Bolsonaro. O presidente se aproxima de interlocutores de Bolsonaro e já tem ali pronto um projeto de transição. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, é quem vai comandar por parte do governo essa transição. A ordem de Temer é passar todas as informações e, se houver necessidade, ele se disse pronto para assinar até algumas medidas provisórias e decretos para facilitar o início da próxima gestão. Eu já queria colocar aqui para os meus colegas de bancada já mais um tema, que é o seguinte: também começaram a surgir alguns nomes de possíveis ministros, outros nomes, né, de um eventual, um até provável, um provável governo Bolsonaro, que são amigos, colegas dele de longa data na Câmara dos Deputados. O Alberto Fraga promoveu um encontro da chamada bancada da bala com o Bolsonaro e disse ao jornal O Globo que o candidato Bolsonaro, se eleito, quer vê-lo como ministro das Relações Institucionais. Isso foi dito ao jornal O Globo. E também o próprio Bolsonaro gravou um vídeo no qual ele afirma que o Paulderney Avelino, do DEM também, do Amazonas, com certeza fará parte do seu governo. Já são alguns novos nomes. Andreas, vou começar com você. Vamos lá. Silvio, você sabe, o ouvinte sabe, eu tenho falado sobre isso há muito tempo. A preocupação que eu tenho com a formação do governo Jair Bolsonaro. A gente sabe que a máquina pública, a máquina do Estado, a burocracia é um trem, um bonde, chame como quiser, em andamento contínuo. Esse trem não para na estação para o novo governo embarcar e para desembarcar todo o anterior, não funciona assim. É preciso embarcar com o comboio em movimento. E uma vez embarcando com o comboio em movimento, não é possível aprender a dirigir, a comandar, a ser o maquinista com o troço em velocidade, em processo. Com isso eu quero dizer o seguinte: vencida a eleição e, portanto, vencida a retórica eleitoral, é necessário fazer política. E fazer política, obrigatoriamente, consiste em reconhecer as qualidades do governo que sucede, né, que o novo governo sucede, e manter os bons porque os bons existem e cultivar os bons que têm memória sobre o funcionamento dessa máquina. E fazer os ajustes necessários, supostamente para melhor, com essa máquina em andamento. Então eu vejo com muito bons olhos a ideia de vencida a retórica antipolítica, né, essa de demonização da política, que se chame os políticos experientes para compor o governo. Eu não vejo no coração, no centro, no núcleo duro bolsonarista, políticos, muitos, aparentemente hoje só tem o Onyx Lorenzoni, e não me parece, repito, alguém com a experiência de governo para fazer as missões da Casa Civil, interlocução com o Congresso e também a dinâmica do governo, a burocracia do governo. Então, se for possível manter os políticos, aqueles que foram bem, por exemplo, o general Etchegoyen, que foi bem no governo Temer, entre outros, que assim seja. Eu não conheço o Alberto Fraga, realmente não conheço. Dizem que alguém com boa interlocução na Câmara, que seja, de repente, se for possível, Bolsonaro, mantenha também o Michel Temer, de quem sentiremos saudade. Oi, gente. Eu não disse para vocês que o governo Bolsonaro, em termos de economia, seria, em grande parte, aprofundamento e continuidade do governo Temer? Pois é. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente tem a sessão de diálogos, filosofia popular. Chequem as outras sessões do canal. Pois bem, gente, o governo Bolsonaro, caso ele se confirme, ainda não tivemos eleição, a eleição no segundo turno ainda vai acontecer, e não quero desmotivar vocês, quem está na militância e tal, acho que deve manter a luta aí, mesmo depois da eleição, vamos ver o que vai acontecer. Mas as pesquisas apontam que é o mais provável e a movimentação e a política, e a velha política já está aí, não é? Meio que confirmando tudo que eu estava falando para vocês em relação à continuidade do governo Temer no Bolsonaro.
E quais são os 2 espaços que essa continuidade será maior e mais aprofundada? No corte dos direitos trabalhistas com a carteira de trabalho verde e amarela, se preparem para ela, inclusive para os empresários que vão dizer só contrato se for com a carteira verde e amarela, que vai acontecer, é uma questão de tempo, né? A não ser que aconteça alguma coisa muito diferente na eleição ou na movimentação da sociedade, tudo se encaminha para isso. E a outra coisa, o segundo item da agenda, é o aprofundamento do teto de gastos, que eu não sei como é que vai funcionar, porque se ele aprofundar o teto de gastos, como o Paulo Guedes diz que é necessário, não vai ter dinheiro para muita coisa. Obras, setor saúde, educação. E com o passar do tempo, claro, há um problema aí de popularidade para ser enfrentado, não é? Então vai ser, caso Bolsonaro seja eleito, vai ser uma coisa para nós examinarmos. Então esses são os 2 pontos da agenda, que é a continuidade. Onde é diferente é na agenda cultural do setor evangélico, no Escola Sem Partido, perseguição das universidades federais, que eu vou fazer um vídeo sobre isso ainda hoje, tentar reverter casamento gay, adoção dos gays, talvez criacionismo nas escolas. Essa é a agenda que realmente isso é diferente do governo Temer. Mas em política econômica e direitos trabalhistas, continuidade. E diferenças aí na composição das pessoas com um quadro ainda mais autoritário. Mas como relembrar é viver, vamos ver o que é que o Andreasa falava do Temer no passado, que agora ele diz que é ótimo essa transição aí, enfim, haver esse contato com os especialistas do governo Temer, essa equipe. E o que é que ele dizia da equipe do Temer, da capacidade do Temer de escolher, das características do Temer em relação à corrupção? Ele está elogiando tanto essa possível transição aí, que se o governo Temer fosse muito ruim, teria que ser a defesa de uma ruptura, imagino eu, e não uma acomodação da manutenção do governo Temer. Então vamos ouvir um pouco falas de Carlos Andreasa sobre isso, né? Porque recordar é viver. Vamos lá. Gostaria imensamente de que agora, no momento em que este meu comentário está no ar, Gedel Vieira Lima não fosse mais ministro. Duvido, porém, que seja assim. Porque, para tanto, precisaríamos de um outro presidente. Um corajoso, desamarrado, comprometido com o Estado de Direito. Não é o caso de Michel Temer. Se já era um absurdo Gedel Vieira Lima ser ministro em pleno ano da graça de 2016, o que dizer de que permaneça ministro depois da acusação pública gravíssima que lhe fez o agora ex-ministro da Cultura Marcelo Calheiro? Alguém duvida de que Calheiro diz a verdade? Alguém duvida de que Gedel Vieira Lima pressionou, intimidou mesmo o colega para que seus interesses pessoais fossem encampados pelo Ministério da Cultura? Alguém duvida de que Michel Temer deveria ter demitido Gedel imediatamente? O Brasil não anda para frente. Não andará nunca com Michel Temer. É impossível. Ou dá para pensar em algo diferente quando, depois de nos livrarmos dos G10 Vieiras Limas petistas, somos imediatamente afrontados por novos G10 Vieiras Limas, inclusive o velho Gedel Vieira Lima. Há quanto tempo não ouvíamos falar dele? Creio que desde o governo do príncipe da reeleição, Fernando Henrique Cardoso. Gedel estava encostado, esquecido lá na Bahia, até que Michel Temer viesse para recolocá-lo no poder. E como ele, há vários. O governo Temer não poderia mesmo ser muito diverso de Dilma Rousseff. Eles chegaram lá juntos e são a mesma coisa. Carlos Andreasa para a Rede Jovem Pan. O governo Temer é mole e se comunica pessimamente. Nisso, consegue ser pior até do que o de Dilma Rousseff, que a esta altura já teria vendido os tombos em série de ministros e colaboradores como faxina ética. Quem se lembra? As quedas sucessivas de Romero Jucá, Henrique Alves, Gedel Vieira Lima e agora Jorge Yunes têm em comum haverem sido levadas ao limite entre representarem uma crise dentro do Planalto
seria contornável, e encarnarem uma crise instalada no colo do presidente, o que é bomba. É uma característica de Michel Temer. Escolhe mal seus assessores, ou talvez não conheça gente melhor, e, quando um escândalo colhe um deles, o que é sempre questão de tempo, em vez de reagir imediatamente para demiti-los, reage para defendê-los. E, quando, enfim, não há mais jeito de segurá-los, eles se vão levando um pedaço do presidente. Há outra coisa em comum nesses ministros ceifados até aqui, algo que agrava a situação. Todos são amigos íntimos de Michel Temer. É o núcleo duro do presidente que se decompõe. Assim, progressivamente, temos um efeito duplo. Ele, Temer, fica sozinho, porque os parças se vão, e fica enfraquecido, porque os amigos não prestam e ele demora a se livrar deles. Até quando? E que amigos são esses? Que fase? Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. As declarações de Michel Temer no Japão, ele amenizou as denúncias contra os ministros. Carlos Andreasa. Cito o presidente Michel Temer, que reagiu ao fato de ter auxiliares citados em denúncias de corrupção. Desde o Japão, em viagem oficial, ele soltou a seguinte pérola do autoritarismo, num português de fazer lembrar Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ouvinte. Vejamos se não. Abro aspas para ele. Se, a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém, isso passar a dificultar o governo, fica difícil. Fecho aspas. Isto, senhor presidente, que Vossa Excelência indilmês considera uma dificuldade, é o livre funcionamento das instituições democráticas. O alguém a que o senhor se refere consiste num conjunto virtuoso composto por delator premiado, sistema judiciário e imprensa. Não adianta remar contra. Nem a favor, aliás. O senhor não tem controle, não interfere sobre o que está em curso. E, no máximo, pode facilitar a própria vida. Como? É simples. Que tal afastar logo de seu governo esses ministros e colaboradores enrolados? Enrolados, hein? Estou bonzinho hoje. O senhor, que adora dar sinais ao mercado e à comunidade internacional, já pensou em dar um sinalzinho ao povo brasileiro? Umzinho só? Já pensou no sinal que repetidamente dá ao se manter cercado dessa turma do barulho? Turma do barulho. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Oi, gente, eu acho que eu me perdi aí na quantidade de qualificativos, né? Ele trouxe gente como Gedel Vieira Lima, um bandido, não é? Escolhe mal os assessores, defende corruptos quando são acusados, se comunica mal, é autoritário, escolhe mal as pessoas em volta, não sabe das coisas, é um cara que representa a velha política e agora é muito salutar que esteja fazendo uma transição com a reacomodação de muitas dessas mesmas pessoas no novo governo. Que coisa, né? Chega ao ponto que... E vocês viram que quando ele falou assim, manter até o Temer, ele próprio riu, porque ele próprio sentiu que, é claro, que é uma ironia. O Temer, a gente sabe, o Temer representa o pior da velha política, mas a gente... O que a gente tá fazendo aqui? Né? É o cinismo. O cinismo tem que estar presente. É necessário. É tipo um instrumento, né? Então, é isso aí, né? Momentos diferentes, caracterizações diferentes. Você deve estar se perguntando o que é que eu penso do Temer? Temer é um bandido. É o nosso presidente. É um cara que foi pego com mala de dinheiro, ligado a todo tipo de corrupção que você possa imaginar, ligado a pessoas, bandidas, corruptas, como ele próprio, o Andreasa, disse no passado, mas que convenientemente agora não fala mais sobre isso. Isso não é um assunto do momento. Não é interessante lembrar que Temer é essa figura. E quando ele diz Temer é igual a Dilma, querendo ofender o Temer, sejamos justos, ele está ofendendo a Dilma. Porque Dilma tem muitos defeitos.
Muitos defeitos a Dilma tem. Mas, em termos de honra, em termos de questões éticas, comparar o Temer a Dilma, ou a Dilma ao Temer, é ofender a inteligência de qualquer ser humano. A Dilma foi posta para fora por pedaladas fiscais que não botaram para fora nenhum governador, nenhum prefeito, e regras foram mudadas depois que ela saiu. E nunca mais se falou nisso. E ela foi até permitida concorrer nessas últimas eleições por tamanho constrangimento de colocar ela para fora por motivos políticos. O constrangimento foi tão grande que não tiveram coragem de caçar os direitos políticos dela. E o Temer engavetou todos os processos contra ele usando da máquina pública e usando do loteamento do Estado brasileiro para não ser preso. Para não ser preso. E conseguiu, e venceu. E, no governo Bolsonaro, provavelmente, tem tudo, com todo o que está se mostrando, vai escapar da prisão. Então o tema do pessoal do Bolsonaro, assim, não, botar os bandidos por trás das traves. Eu acho que depende, né? Depende do bandido. Porque se for o bandido que está do seu lado, ele parece que fica. E esse é o recado de hoje. Se você gosta do que eu faço, se lembre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.